Continuando a nossa análise, nós vamos ver agora os fazores, que são nada mais nada menos que representar a amplitude e a fase de um sinal senoidal, só que de uma forma mais simples, através de números complexos. Dentro da eletricidade, da análise de circuitos, da eletrônica, os fazores eles são muito utilizados, porque basicamente a gente passa a escrever o sinal apenas com os parâmetros que nos interessam. E esses parâmetros eles vão ser os seguintes: a amplitude e a fase. A amplitude e a fase, geralmente, dentro da análise de circuitos, em sinais alternados, são os parâmetros que vão nos interessar. Então, um número complexo, a gente geralmente conhece ele no seguinte formato: um número complexo Z, ele tem a parte real e a parte imaginária, em que Z pertence ao conjunto dos números complexos, tal que J, em que Z pertence ao número de conjunto dos complexos. Então, nós vamos ter Z é o número complexo, X é a parte real, J é o número imaginário. Vocês devem conhecer o número imaginário como I, só que em eletricidade nós chamamos ele de J para não confundir com o valor de corrente, ou a definição da corrente I. J é igual a raiz quadrada de menos 1. E é a parte imaginária, ou o argumento do número imaginário. O objetivo aqui não é ensinar matemática de números complexos. O objetivo aqui é aplicar esse conhecimento no que nós precisamos para os fazores. O que for necessário saber disso, eu vou explicar. Só que os números complexos, eles têm inúmeros desdobramentos que, se eu fazer uma revisão de números complexos, algumas coisas não vão fazer sentido porque nós precisamos. Então, toda vez que eu precisar de algum conhecimento relacionado a esse conteúdo, eu vou sinalizar. E eu peço que vocês procurem meios de revisar esse conteúdo caso vocês não lembrem. Então, dentro dos fazores, os fazores eles podem ser escritos de 3 formas. O número complexo, que é o que nós vimos. Z é igual a x mais jy. A forma polar, em que Z é igual a R
Deixa eu procurar aqui o sinalizador de fazor. Operador. Deixa eu ver se eu tenho. Eu imagino que não vai ter esse operador aqui na biblioteca. Tem. Z. Ângulo. Pi. Em que R é a amplitude e Pi é a fase. E a gente tem também a forma exponencial, que ela é idêntica à forma, ela é semelhante à forma polar, só que considerando R vezes E elevado a J, o número complexo, e a fase. Então, aqui e nós podemos fazer conversões entre essas três formas. Então aqui nós vamos ter, deixa eu pegar essa figura. Então, nós vamos ter a representação dos números complexos aqui, em que a gente tem o eixo imaginário e o eixo real, em que a gente vai ter a amplitude e o ângulo. E com isso é possível converter amplitude e ângulo para parte real e parte imaginária. Como que a gente vai fazer isso? Teorema de Pascal. Então, conversão entre a forma retangular e a forma polar. Então vamos lá. R ele vai ser igual a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pascal. E a parte real ela pode ser escrita como a amplitude vezes o cosseno da fase. E a parte imaginária pode ser escrita como a amplitude vezes o seno da fase. Isso vai nos dar que a fase ela pode ser obtida como o arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Ou isso aqui também pode ser igual a tangente elevado a menos 1 da parte imaginária pela parte real.
E com isso nós vamos usar as operações entre os números complexos. Uma vez que nós podemos escrever sinais na forma de números complexos, nós podemos somar, subtrair, multiplicar e dividir sinais que estão na forma de fazor ou a forma fazorial. Então vamos lá. Fazores. Adição. A adição, ela é quando a gente tem. Então vamos lá. Seja dois fazores. Em que a gente vai ter aqui Z1 igual a X1 mais J Y1. Isso também vai ser igual a R1 ângulo Φ1, certo? E a gente vai ter aqui Z2 igual a X2 mais J Y2. Isso vai ser igual a R2 amplitude 2 e fase 2, certo? A adição Z1 mais Z2 vai ser somando parte real. A gente soma o que é real com parte real. Então a gente vai ter X1 mais X2. E a gente soma as partes imaginárias. A gente vai somar Y1 mais Y2. O mesmo da subtração vale o mesmo da adição. A gente vai ter Z1 menos Z2 igual a X1 menos X2 menos J Y1 menos Y2. Já a multiplicação a gente consegue fazer novamente pegando esses dois fazores. Já nós pegamos o modo polar desses fazores. Então a gente vai ter Z1 vezes Z2. Nós pegamos a parte, as amplitudes e multiplicamos elas. E os ângulos nós somamos. Ok? E na divisão, nós dividimos as amplitudes e subtraímos as fases.
Existem mais outras duas operações que nós precisamos considerar, que vão ser o inverso novamente, considerando os mesmos fazores. O inverso vai ser 1 sobre z vai ser igual a o inverso da amplitude, e a fase ela vai ser invertida. A raiz quadrada vai ser igual a raiz da amplitude, e a fase vai ser dividida pelo índice da raiz. Nesse caso, a raiz é quadrada, então a fase divide-se por 2. A última operação é o conjugado complexo, que a gente chama de z asterisco, z elevado a asterisco. O conjugado complexo, ele é o inverso. Então vamos fazer o seguinte: seja zx mais jy, certo? O conjugado complexo de z ele vai ser x menos jy. Ou então, seja z r ângulo π, o conjugado complexo vai ser r ângulo menos π. Sendo que para o número complexo tem essa condição que 1 sobre j é igual a menos j. Ok? Agora nós vamos para a representação fasorial dos elementos de circuito. O porquê disso? No regime permanente, em circuitos AC, os elementos de circuito resistor, capacitor e indutor podem ter suas resistências escritas variáveis com a frequência do sinal. E isso pode ser representado na forma de fasores, certo?
O resistor, ele é o único elemento que sua resistência elétrica ela é igual a todo o espectro de frequência. Já o capacitor e o indutor, eles apresentam fenômenos chamados impedâncias. Nesse caso, a impedância capacitiva e no caso do indutor, a impedância indutiva. O que isso quer dizer? A impedância é uma resistência elétrica que varia conforme a frequência do sinal. Ou seja, se eu coloco um capacitor em regime permanente a um sinal de 60 Hz, ele vai promover uma certa oposição à passagem de corrente elétrica. Agora, se eu aumento essa frequência para 100 kHz, esse capacitor ele muda o comportamento resistivo dele. Ele passa a se comportar de outra forma. Esse é um fenômeno que a gente precisa observar na utilização de indutores e capacitores em circuitos alternados. Então vamos lá. Então vamos lá, o resistor. O resistor a tensão no resistor é R vezes I. Certo? Agora, no fasor, a tensão fasorial ela vai ser igual a R vezes I. I maiúsculo negrito. Ou seja, é igual. Agora, para o capacitor, isso aqui vai mudar. A tensão no capacitor ela vai ser igual a corrente no capacitor ela vai ser igual a C vezes a derivada da tensão dividido pelo tempo. Não precisa saber derivada para entender esse conteúdo. Isso aqui é só... Já no modo fasorial, essa corrente, a tensão V, ela vai ser escrita, essa corrente I vai ser escrita como J ômega C vezes V. Ou seja, V vai ser igual a I dividido por J ômega C. Agora, para o indutor, nós vamos ter
A tensão do indutor vai ser L vezes a derivada da corrente dividido pelo tempo. E na forma fasorial, a tensão vai ser igual a J ômega L vezes I, ou I vai ser igual a V dividido por J ômega J ômega L. Então, basicamente, para o resistor, a gente tem a impedância, o que é a impedância? A impedância Z de um circuito é a taxa que o fasor tensão V pelo fasor corrente I, e essa taxa é medida em ohms. Ou seja, impedância é a resistência elétrica que varia com a frequência do sinal a ser aplicado. Então a gente vai ter para o resistor a impedância é igual à resistência. Para o indutor, a impedância é J ômega L. E para o capacitor, a impedância é Z igual a 1 sobre JWC. Que a impedância ela também é um número complexo. C igual a R mais JX. R é a resistência e X é a reatância. A reatância pode ser indutiva ou capacitiva, dependendo do elemento que estiver associado ao resistor.
E isso também pode ser escrito na forma de fazor. O Z igual a R mais Jx maiúsculo pode ser escrito igual como o módulo de Z ângulo π. E isso vai ser útil para a gente quando estiver analisando os filtros passivos, o filtro passa baixa, o filtro passa alta e o filtro passa faixa, que são a principal aplicação de capacitores e indutores em regime permanente de tensão alternada.